Olá, queridos irmãos e amigos. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para refletir sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Excepcionalmente, nesta quarta-feira, feriado 7 de setembro, a nossa palestra será de forma remota, mas não podemos deixar de colocar os ensinamentos do Cristo nesse dia. A necessidade de mundo tão conturbado como o que estamos atravessando. E aí, uma mensagem como essa, do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, bem apropriado para os tempos atuais, tempos de conflito. E a lição de hoje é: reconcilia-te com seu adversário. Então, para que nós possamos mergulhar nesse ensinamento do nosso Mestre Jesus, vamos iniciar a nossa reflexão com uma prece, elevando o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus que nos amparem neste momento, que possamos refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre, sobre a luz da doutrina espírita, colocando em prática esses ensinamentos no nosso dia a dia, persistindo sempre no caminho do bem, na seara do nosso Mestre Jesus. E assim sendo, Senhor, certos do amparo amoroso dos benfeitores amigos, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reflexão de hoje. Como a nossa reflexão está no capítulo 10, no item 5 e 6, reconcilia-te com seu adversário, a lição inicia assim: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Esta mensagem, logo no início dela, nos faz refletir sobre a necessidade urgente da reconciliação. Nós falamos muito sobre o perdão na Casa Espírita, e a gente tem até um exercício sobre o perdão que não necessariamente está vinculado ao irmão que lida com essa situação junto conosco. Que tem um livro que inclusive José Marcondes sempre recomenda para todos nós e acabou sendo um livro de cabeceira, porque a gente vive sempre nessa necessidade de buscar refletir sobre as nossas ações, sobre algo que falamos que pode ter gerado um mal-estar ou uma mágoa num amigo, num colega, no irmão. E aí tudo a gente volta para essa lição que é perdão, caminho da felicidade, que é um exercíciozinho que a gente vai lá, mentaliza aquela pessoa que causou em nós alguma mágoa, ou alguém que nós possamos ter causado alguma mágoa, e faz esse exercício terapêutico do perdão. Mas a reconciliação, ela exige algo mais direto. Ela exige que nós façamos um caminho de encontro àquele que porventura tenhamos causado esse sentimento de animosidade. E tem uma passagem no livro de Paulo Estevão que é muito significativa. Quem teve a oportunidade de ler o livro Paulo Estevão, por Emmanuel e Chico, vai recordar de um desses trechos, porque é um livro belíssimo que traz para nós sempre lições memoráveis. Mas nós conhecemos como Paulo era difícil e enérgico, e sabemos, por outro lado, que Tiago também era um daqueles discípulos do Cristo que estava ou que teve mais dificuldade de lidar com a boa nova, né? Porque Tiago ainda era mais voltado aos ensinamentos ali da época, não que o Cristo viesse romper com esses ensinos, mas Tiago ele ainda estava mais apegado aos velhos dogmas. E Tiago e Paulo tiveram caminhos distintos dentro da missão do Evangelho. Distintos e cada ele dentro do seu protagonismo, da sua importância. Paulo foi o grande divulgador da Boa Nova para os gentios, foi aquele que levou e fundou várias igrejas,
E Tiago, por sua vez, esteve ao lado de Pedro, na casa do caminho, socorrendo as pessoas, socorrendo aqueles irmãos que estavam ali perseguidos. E via, obviamente, que Tiago via em Paulo um desafeto. Como assim? Agora ele está se redimindo, mas ele foi aquele que começou essa saga contra os cristãos. E aí, narra-nos Emmanuel que Paulo, já nos seus momentos finais, já entendendo que estava no final da sua missão, na sua trajetória, embora Paulo tivesse andado por muitos lugares, fundado várias igrejas, tivesse tido, né, dentro da sua missão o êxito, apesar de ter sido apedrejado, ter sofrido vários naufrágios, mas Paulo sabia do protagonismo dele e sabia do valor da sua missão e que esta missão estava chegando ao fim. Mas ele guardava em si um grande desejo, que era o desejo de ir a Roma. E aí ele conseguiu convencer Lucas e convencer Silas de ir a Roma, porque ir a Roma não era, Paulo estava em Corinto, e ir a Roma não era tão simples como nós podemos pensar que eu vou ali, já volto, pego um avião ou mesmo pego um barco. Existia uma grande logística para as pessoas se deslocarem naquela época. E aí Paulo resolve ir e começa a elaborar toda a viagem. E quando eles estavam prestes a iniciar a viagem, chega um mensageiro de Jerusalém, trazendo uma carta de Tiago. E aí na carta, Tiago começa fazendo um pedido para que Paulo vá a Jerusalém, porque a Casa do Caminho estava sofrendo grandes ataques e ele estava rogando. E aí, embora nós tenhamos a tendência de não ver e não acreditar valor ou não ver virtude nos nossos adversários, Tiago, ele já começou a fazer este caminho inverso. Tiago, apesar de toda a contenda, apesar de todas as questões que ele tinha com Paulo, ele soube reconhecer que para aquele momento, Paulo seria de grande necessidade, de grande valia, ali na Casa do Caminho. E aí, eis que Paulo, na medida em que começa a ler a carta de Tiago, narra-nos Emmanuel que Paulo começa a ficar enfurecido, porque ele acha uma grande afronta, porque ele diz, Tiago sabe que eu não gosto dele, e eu sei que Tiago não gosta de mim. Que ousadia é essa de estar me convocando logo agora, que eu estava prestes a realizar um grande sonho? E aí vem Tiago colocar a terra nos meus projetos. Mas ele começou a ler e aprendendo a colocar o propósito do Cristo acima das suas questões pessoais, ele abre os pergaminhos e começa a ler as mensagens do Cristo que já estavam ali, né, escritas ali. E ele começa a refletir e ele cai nessa passagem em que Jesus adverte a importância de reconciliar com os adversários enquanto estar a caminho. E aí, nessa advertência, ele decide acatar o pedido de Tiago e vai a Jerusalém. E quando ele chega na Casa do Caminho, ele olha pela primeira vez nos olhos de Tiago e percebe que ele não está mais diante daquele jovem arrogante e que batia de frente com ele. Ele percebe que está diante, já passaram-se 30 anos já. E aí ele percebe em Tiago o grande benfeitor do Cristo. E reconhece ali diante dele um companheiro de jornada. Porque eles estavam dentro do mesmo propósito. Queriam servir o Cristo. Cada um com o seu olhar, cada um dentro do que era possível doar. Mas aí, nesse movimento em que Tiago fez e traz Paulo para perto de si, há um momento da grande reconciliação desses notáveis
mestres, nesses notáveis apóstolos do Cristo, discípulos realmente do Evangelho, que coloca o Evangelho e a missão do Cristo acima dos seus milindres e dos seus ideais. Porque nós temos essa tendência de quando nós temos algum dissabor ou alguma questão com algum adversário nosso, nós tiramos a fotografia daquele momento em que nós nos enfurecemos ou que nós nos magoamos e aquilo fica cristalizado para sempre. Nós ignoramos que aquele nosso irmão passa por diversas etapas da vida evolutiva e adquire com essas etapas a condição de melhorar-se. E nós, por outro lado, também vamos pelejando na vida e vamos adquirindo novas experiências e vamos aprendendo. Ou pelo menos é assim que devemos estar transitando aqui na Terra, nesse mundo de expiação e prova, nesse desafio constante de melhorar. Melhorar-nos a cada etapa, a cada dificuldade, a cada embate. E aí nós ainda temos essa figura de Judas como aquele que foi quem entregou ou quem traiu o Cristo. Nós pegamos para nós essa briga. Se nem sequer o Cristo, que foi aquele que foi entregue por Judas, teve em nenhum momento, o Cristo teve mágoa por Judas. E narra no Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, eu não me recordo exatamente a lição, mas é uma lição que, se não me engano, é o Anjo da Caridade, que narra nos Humberto de Campos que o que os olhos humanos não conseguiu captar naquele momento da crucificação. No momento da crucificação, o ambiente, a atmosfera espiritual estava com um frenesi de anjos que desciam do céu em prol de suavizar aquele momento para o nosso Mestre Jesus. E aí diz Humberto de Campos que vinha o anjo da justiça anotando nome a nome aqueles que estavam ali envolvidos com a questão, que foram aqueles que jogaram pedra no Cristo, aqueles que causaram as situações daquele instante. Vieram os anjos que trariam ali uma atmosfera mais branda, mais sonora, e vinha um anjo ligeiro. E aí narra Humberto de Campos, veio em disparado um anjo e colocou o seu ouvido na boca do Cristo, e o Cristo balbuciou algumas palavras. E eis que era o anjo da caridade. E o Cristo diz no ouvido do anjo, vá socorrer Judas que acabara de suicidar. E o anjo da caridade sai em disparada, em socorro a Judas. E nós fizemos uma fotografia e mantemos Judas como aquele que foi quem entregou o Cristo. Sequer o Cristo teve em momento algum alguma censura, reconhecendo em Judas, não colocando que foi um ato correto, mas reconhecendo ainda que Judas era um espírito infantil naquele momento. Mas Judas hoje já é um espírito luminoso, e nós que ainda não alcançamos a luminosidade de Judas, ainda elegemos um dia para malhar o Judas. Veja como ainda estamos muito mais enraizados na cultura do apedrejamento, na cultura do olho por olho e dente por dente, do que na cultura do Cristo da reconciliação. E nós que nos intitulamos cristãos e seguidores do Cristo, nós preferimos o revide, nós preferimos as retaliações do que a reconciliação. Porque a reconciliação, ela, diferente do perdão, o perdão está junto da reconciliação. Você não consegue reconciliar se não perdoar. Mas às vezes nós perdoamos, mas não estamos em condição ainda de fazer esse movimento de buscar a reconciliação. Porque a reconciliação é esse olho no olho, é essa necessidade de dar as mãos e continuar seguindo junto. Porque às vezes perdoamos e cada um segue a sua vida de lados opostos, de lados distintos. E aí a gente não consegue ainda
sublimar toda a mágoa e seguir junto com o nosso adversário, colocando as questões do Cristo em primeiro lugar. E aí nós lembramos o Chico, que é sempre um exemplo muito próximo a nós. Próximo porque esteve, é contemporâneo nosso. Mas ainda nós não conseguimos sequer estar no lugar de Chico. Imagina no lugar de Cristo. Então a gente sempre que dá exemplo de Jesus, a gente também dá exemplos de tantos irmãos nossos que estiveram na matéria com as mesmas dificuldades que nós temos. Porque nós ainda temos muita dificuldade. E aí é uma história que a maioria de nós conhecemos. Chico adorava animais. E Chico cuidava de um cachorrinho muito doente. E aí Chico chegava de madrugada dos seus compromissos do centro espírita, de psicografia, de atendimento às pessoas que estavam ali fragilizadas, ao seu projeto com as mães. E aí Chico chegava e ficava cuidando daquele animalzinho, passava remédio, dava comida. E aí a irmã de Chico, tomada de boa vontade, porque muitos de nós achamos que estamos fazendo o bem e na verdade nós estamos invadindo a vida do outro. Então, até para fazer o bem a gente precisa ter serenidade, a gente precisa entender até onde vai as nossas ações e até onde vai a vida do outro, né? Porque Chico não pediu a intervenção dela, mas ela achava que aquilo era um fardo para Chico. E aí ela decide abreviar o sofrimento daquele animalzinho e deu um remedinho para ele morrer. E aí o Chico soube que foi ela. E o Chico ficou muito magoado, porque aquilo para ele não era um fardo. Ele trabalhava com aquele animalzinho, tratava, cuidava dele com todo desvelo, com todo cuidado. E aí isso foi alimentando em Chico uma mágoa, uma mancha obscurecida ao redor do seu coração. E aí chegou Emmanuel e fala: Chico, nós temos um problema. E Chico, obviamente, todo solícito: meu irmão, vamos resolver. E Emmanuel diz: Chico, tem uma situação que está acontecendo, que está atrapalhando os nossos trabalhos. E aí você precisa resolver. Há uma mancha em volta do seu coração, porque você está alimentando uma mágoa, um ressentimento com a sua irmã, e em função disso nós não estamos tendo condições de fazer certos trabalhos. E aí Chico fala: pois não, eu quero resolver. E quando Chico fala que quer resolver, Emmanuel diz: olha, você precisa ver com a sua irmã algo que ela queira muito, para você reconciliar com ela. E aí Chico foi: mas eu que tenho que reconciliar com ela, ela que foi errada. E aí Emmanuel diz: olha, Chico, a receita é do Cristo, a receita é de Jesus, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que está dizendo. Vá buscar algo que ela queira muito. E aí Chico sabia que ela queria muito uma máquina de costura. E aqueles tempos, uma máquina de costura custaria para Chico dinheiro de umas 3 encarnações, porque Chico passava por situação financeira difícil. Mas aí Chico foi lá, comprou, dividindo em muitas parcelas a máquina de costura e deu para a sua irmã. E no momento em que ele entrega, selando naquele gesto ali a reconciliação, um facho luminoso saiu do coração dela, de encontro ao coração do Chico, dissipando toda aquela zona obscura que concentrava-se no coração do Chico. E aí se dissipou. E a relação deles de reconciliação se estabeleceu a partir de um gesto. Então, muitas vezes é difícil a gente ir de encontro àquele que nos magoou. Mas a receita é do Cristo. Não é Emmanuel que está dizendo, não sou eu, é o Cristo. A receita é do Cristo. Então, se nós, como seguidores do Cristo, não é fácil, é muito difícil. É muito desafiador a gente fazer esse movimento buscando a reconciliação. E só para a gente finalizar com uma outra história bem palpável dos nossos dias. Havia 2 irmãos
E esses irmãos tinham herdado um bom volume de dinheiro e de terras, e cada um tinha o seu espaço de terra e um rio, um lago, não, um rio, dividia as duas terras dos irmãos. E eles trabalhavam junto. E o irmão mais novo era quem cuidava das finanças. Por um deslize, um mau passo do irmão, ele errou algumas coisas na contabilidade, e isso gerou para eles um grande prejuízo. E o irmão mais velho ficou enfurecido com o gesto do irmão mais novo, que nem foi proposital, mas rompeu a partir dali com os negócios e com a relação de afeto que existia entre eles. E nesse rompimento, cada um foi para o seu lado das terras, e o rio que separava eles foi, né, aquilo ali era o obstáculo. E aí esse irmão mais velho, alimentando essa mágoa, esse ressentimento, ele convocou certa feita um carpinteiro. E aí pediu para um carpinteiro que ele fizesse uma grande cerca, que tinha um rio que separava, mas ele queria isolar completamente a relação com o irmão. E aí convocou o carpinteiro para fazer o serviço, foi trabalhar na cidade, e o carpinteiro fez uma linda ponte sobre o rio. E nessa ponte, quando o irmão mais velho chegou para conferir o serviço, que o carpinteiro havia feito a ponte, ele ficou muito enfurecido com o carpinteiro. Falou, mas eu queria uma cerca, um muro. E o carpinteiro, antes de responder, avistou o irmão mais novo do outro lado, que correu sobre a ponte e abraçou o irmão mais velho e entendeu que o irmão mais velho havia feito aquela ponte como um gesto de reconciliação. E aí o irmão mais velho, diante do irmão mais novo correr para os seus braços, ficou totalmente sem ação. E o irmão mais novo, que foi o que cometeu o erro, disse, meu irmão, obrigada por você entender o meu mau passo e permitir que essa ponte cele a nossa reconciliação. E aí o irmão mais novo, mais velho, não tendo ação, foi receptivo àquele abraço. E mesmo com um ato involuntário, porque a espiritualidade ela tem manejos espetaculares para favorecer os nossos passos de evolução. E nesse passo, onde um carpinteiro, veja a simbologia, um carpinteiro favoreceu esse reencontro, essa reconciliação, e aí, né, extasiado com aquele momento, o carpinteiro começa a se despedir dos irmãos, e eis que o irmão mais velho fala, não vá, você acabou de promover uma reconciliação na minha família, eu quero que você continue aqui. E aí o carpinteiro diz, não, eu vou construir novas pontes onde pessoas querem levantar muros. E esta é a mensagem do Cristo. O Cristo constrói pontes onde homens querem e insistem em construir muros. Que sejamos nós aqueles que vamos promover a extensão dessas pontes. Pontes que trazem desafetos nossos para mais perto, para esta reconciliação sincera. A reconciliação compreendendo que nós estamos no mundo de provas e expiações e que todos nós temos defeito. E que o defeito do nosso irmão não vai ser maior do que as suas virtudes. Que nós tenhamos a condição de potencializar as virtudes do nosso próximo, ao invés de ver apenas os defeitos. Não tiremos essa fotografia que cristaliza apenas os defeitos. Tenhamos o olhar renovador daquele que anda conosco esta caminhada, que busca conosco, igualmente a nós, evoluir, melhorar, porque nós também erramos, nós também construímos esses maus passos, mas estamos sempre em busca do nosso melhoramento. E por que não receber e baixar essa guarda, né? Por que não abrir pontes em vez de levantar muros? Que tenhamos um dia de paz, que possamos, com o ensino do nosso Mestre Jesus, termos a certeza do amor. E assim sendo, Senhor, certos de que estamos
buscando os seus exemplos, a sua caminhada, que possamos seguir sempre adiante, renovando em nossos corações o perdão, permitindo a reconciliação do nosso próximo, que sejamos sempre pontes para aqueles que buscam andar conosco, a caminhada na sua seara de amor. Que Jesus continua sendo pontes para os nossos corações e nossos caminhos, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.